Você já se perguntou se está realmente vivendo o plano que Deus tem para a sua vida? Já sentiu como se estivesse caminhando, mas sem direção, fazendo escolhas que até parecem certas, mas que no fundo não trazem paz ao seu coração? Muitas vezes nos encontramos nesse lugar, entre o que queremos e o que Deus deseja. E nesse meio surgem dúvidas, conflitos e uma busca sincera por respostas. Descobrir os planos de Deus para a nossa vida é um processo e não um evento isolado. Não se trata de uma revelação repentina, como se o céu se abrisse de forma espetacular, com uma voz audível dizendo: "É isso que você deve fazer." Claro, Deus pode agir assim. Ele é soberano e ilimitado em poder. Mas na maioria das vezes, ele se comunica de forma sutil, constante e progressiva, como um pai que vai ensinando o filho passo a passo enquanto caminha ao lado dele. Muitas pessoas esperam uma confirmação grandiosa, mas Deus costuma falar no silêncio, na oração constante, na leitura da palavra, nas circunstâncias que mudam sem explicação lógica. É preciso sensibilidade espiritual para perceber que, às vezes, aquilo que parecia uma interrupção era, na verdade, uma proteção. Aquilo que parecia um fim era um novo começo planejado por Ele. A Bíblia diz em Salmos 33:10, 11: "O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações." Ou seja, os planos humanos podem ser desfeitos, cancelados, mudados, mesmo os mais bem estruturados. Mas os planos de Deus não falham, não expiram, não perdem validade. Eles se cumprem no tempo dele, da forma dele, mesmo quando parece improvável. Você já viveu algo assim? Um projeto que parecia perfeito, mas de repente tudo desmoronou. Um relacionamento que tinha tudo para dar certo, mas acabou. Uma porta que estava se abrindo, mas se fechou no último instante. Na hora, talvez tenha sido doloroso. Mas hoje, olhando para trás, você entende que foi livramento. É porque o Senhor desfaz planos que não cooperam com o propósito eterno. Ele nos ama demais para permitir que andemos fora do centro da sua vontade. Mesmo quando insistimos, mesmo quando corremos atrás do que achamos que é melhor, Ele nos persegue com graça, com paciência, com cuidado. E ainda que por um tempo Ele nos deixe experimentar o caminho que escolhemos, Ele nunca deixa de nos chamar de volta. Como o pai da parábola do filho pródigo, Ele espera. E quando decidimos voltar, Ele corre ao nosso encontro. Isso também faz parte do plano dele, nos ensinar por meio da experiência, nos moldar por meio da dor, nos restaurar com amor. Mas como viver isso na prática? Como discernir, no meio da correria do dia a dia, o que é plano de Deus e o que é simplesmente vontade humana? A resposta é, através de um relacionamento contínuo com Ele. Não se trata apenas de orar em momentos de crise, mas de caminhar com Deus todos os dias. Ler a palavra com o coração aberto, não só para consolo, mas para direção. Ouvir a voz do Espírito Santo, que muitas vezes sussurra quando estamos prestes a fazer uma escolha precipitada. Buscar conselhos de pessoas que vivem segundo os princípios da fé. E, acima de tudo, cultivar um coração humilde, disposto a dizer: Senhor, se isso não for o melhor, me mostra, me ensina a esperar. Em Provérbios 21:30 está escrito: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Essa é uma verdade que precisamos internalizar.
Não adianta ter os melhores argumentos, os planos mais bem elaborados, o apoio das pessoas ao redor. Se não for plano de Deus, não vai prosperar. E por outro lado, mesmo que tudo pareça improvável, se for plano de Deus, vai acontecer. Porque a vontade dele é soberana e nenhum obstáculo é grande demais para impedi-lo de agir. E por mais que não saibamos todos os detalhes, podemos confiar no caráter de Deus. Ele é bom, justo, fiel. Ele vê além do que vemos, conhece o que não conhecemos, entende o que não entendemos e está mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto. Está mais interessado em formar Cristo em nós do que em nos dar tudo o que queremos. Às vezes, o plano dele nos leva por caminhos que não escolheríamos por nós mesmos, mas ao final veremos que foram os melhores caminhos. Salmos 45 diz: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Isso nos mostra que Deus tem mais planos para nós do que somos capazes de imaginar. Ele está constantemente nos conduzindo, mesmo quando não percebemos. Está trabalhando em nosso favor, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Está abrindo caminhos no invisível, alinhando situações, preparando pessoas, construindo oportunidades, tudo no tempo certo. E aqui está um segredo espiritual. Confiar no tempo de Deus é uma das maiores provas de fé. É fácil confiar quando tudo está indo bem, quando portas se abrem rapidamente. Difícil é descansar quando parece que tudo está parado. Mas é nesse lugar de espera que Deus trabalha em nós. É ali que Ele nos fortalece, nos amadurece, nos prepara para o que virá. É quando aprendemos que o tempo dele não é o nosso, mas é sempre perfeito. Talvez você esteja justamente nessa fase agora, o coração cheio de dúvidas, tentando entender por que certas coisas não aconteceram ainda, ou porque outras aconteceram de forma tão dolorosa. E Deus está te dizendo: confie, eu sei o que estou fazendo. Jó, depois de passar por uma das maiores provações da Bíblia, declarou em fé: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Que essa também seja a sua declaração hoje. Quando confiamos de verdade, deixamos de lutar contra as demoras de Deus. Passamos a descansar nelas. Entendemos que cada espera tem um propósito, que cada silêncio tem uma lição. Deus ainda fala, ainda guia, ainda te chama. Agora é a sua vez de ouvir e agir. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso não é só mais um vídeo, é porque Deus tinha algo a dizer a você. Eu te convido a fazer duas coisas agora. Primeiro, curta este vídeo. Isso nos ajuda a levar essa palavra a mais pessoas que também precisam ouvir. Segundo, deixe nos comentários um pedido com as palavras: Deus, me mostre os teus planos, e fique com a gente. Mas a verdade é que descobrir os planos de Deus para a nossa vida é mais do que uma busca intelectual. É uma jornada espiritual, feita com entrega, sensibilidade e fé. A palavra de Deus nos lembra: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Isso quer dizer que mesmo quando achamos que sabemos para onde estamos indo, mesmo quando planejamos com detalhes cada passo, quem realmente tem o controle é Deus. E Ele não erra, Ele não se confunde, Ele vê o que está além do nosso alcance. Quantas vezes fazemos planos com base no que achamos melhor?
Pensamos em estudar algo, iniciar um relacionamento, mudar de cidade, investir em algo novo. E tudo isso parece certo aos nossos olhos. Mas depois, lá na frente, percebemos que algo não se encaixava, que aquilo que tanto queríamos não era o melhor. Aí nos frustramos, questionamos e às vezes até achamos que Deus não está ouvindo nossas orações. Mas Ele está. Ele sempre esteve. Só que os planos dele são mais altos que os nossos. São melhores. Ele mesmo nos disse em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa promessa nos mostra que Deus não está brincando com a nossa vida. Ele tem um plano, e esse plano é bom. Mesmo quando as coisas parecem confusas, mesmo quando enfrentamos portas fechadas, mesmo quando choramos por algo que não deu certo. Às vezes, Ele nos livra de um caminho que mais tarde nos causaria dor. Às vezes, Ele fecha uma porta porque sabe que, se entrássemos por ela, nos afastaríamos da nossa essência, da nossa missão, da nossa fé. E mesmo que isso doa no momento, mais tarde entenderemos que foi amor. Amor que corrige, que cuida, que direciona. Mas como saber então qual é o plano de Deus? Como discernir se o que estou vivendo é direção dele ou apenas vontade minha? A resposta começa com um coração entregue. Um coração que, antes de decidir, ora. Que antes de agir, busca. Que antes de falar, silencia. A Bíblia nos dá uma dica poderosa. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. O segredo está na consagração. Entregar ao Senhor cada detalhe, cada desejo, cada projeto. Não como uma formalidade, mas como um gesto de confiança. Como quem diz, Senhor, eu quero, mas se não for o melhor, me mostre, me interrompa, me ensina a esperar. É nesse lugar de rendição que começamos a perceber os sinais. Às vezes Deus fala por meio da paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Outras vezes Ele fala pela ausência dela. Há situações em que tudo parece certo, mas algo dentro de você está inquieto. Isso pode ser o Espírito Santo te alertando. Não vá por aí. Já reparou como a paz de Deus pode ser um grande sinal? Não é ausência de problemas, é presença de direção. É sentir segurança mesmo no desconhecido, mesmo quando a lógica diz o contrário. Tiago 4:13-16 nos confronta diretamente sobre essa questão. O texto diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esse trecho nos lembra de algo essencial. Dependemos de Deus. Nossa vida é breve, frágil. Planejar é importante, mas depender dele é indispensável. E aqui está um dos maiores desafios: abrir mão do controle. Somos ensinados desde cedo a correr atrás, a fazer acontecer, a não esperar. Mas o reino de Deus nos ensina o oposto: esperar no tempo certo, agir com sabedoria, descansar na promessa. Jó, ao final de toda a sua dor e sofrimento, declarou: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2.
Essa certeza nos consola. Saber que mesmo quando tudo parece fora do lugar, os planos de Deus permanecem firmes. Se você está em um momento de dúvida, sentindo que não sabe qual caminho seguir, talvez a resposta não esteja em fazer mais, mas em confiar mais, em se voltar para a palavra, em orar com sinceridade, em buscar sabedoria. Porque Deus fala, Ele guia, Ele abre e fecha portas com propósito, e principalmente Ele deseja que você viva algo que faça sentido eterno, não apenas momentâneo. Os planos dele não são como os nossos, que mudam com o tempo ou com as emoções. São eternos, são perfeitos, são feitos sob medida. Salmos 45 nos lembra: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Isso significa que Deus já tem um caminho preparado. Um caminho de paz, de crescimento, de propósito. Não significa que será fácil, mas que será cheio de sentido, que no final vai valer a pena. Não significa que não sentiremos dor ou angústia no processo, mas que mesmo assim vamos continuar confiando. Porque sabemos em quem temos crido. Deus é fiel. Ele não começa algo em sua vida para depois abandonar. Ele não planta sonhos no seu coração por acaso. Ele tem um propósito. E esse propósito é maior do que os seus medos, maior do que suas perdas, maior até do que os seus próprios planos. E Ele vai revelar isso a você, passo a passo, à medida que você caminhar com Ele. Porque o plano de Deus não é um destino pronto, é um caminho a ser vivido com fé. Se você está entendendo essa mensagem e sente que Deus está falando com você através dela, continue com a gente, iremos nos aprofundar e te direcionar a como alinhar a sua vida à vontade de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada. Não desista no meio do caminho. Deus está preparando algo lindo para você. Ele está te ensinando a confiar, a ouvir e a obedecer. E quanto mais você se entrega, mais claro o caminho se torna. Seguir os planos de Deus é mais do que tomar decisões corretas. É viver uma vida rendida, uma vida em que cada escolha, cada passo, cada sonho é colocado diante dele. E isso exige coragem, porque o plano de Deus, muitas vezes, nos leva por caminhos que desafiam a lógica humana. Ele nos chama a andar pela fé, não pela vista. Ele nos convida a confiar mesmo quando não temos todas as respostas, mesmo quando tudo à nossa volta grita que não vai dar certo. Provérbios 16:3 diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Essa consagração não é uma simples oração antes de tomar uma decisão, é uma entrega real, diária. É dizer: Senhor, eu não quero apenas que meus planos deem certo, eu quero viver o teu plano. Quero estar no centro da tua vontade, mesmo que isso signifique abrir mão dos meus desejos. E essa entrega é a chave para alinhar nossa vida ao que Deus quer fazer. Quando consagramos nossos passos, nossos relacionamentos, nossos projetos, quando buscamos primeiro o reino, como Jesus ensinou, as outras coisas vão sendo acrescentadas no tempo certo. E o mais incrível é que quando deixamos de correr atrás de tudo sozinhos, começamos a ver a mão de Deus abrindo portas que jamais conseguiríamos abrir com nosso próprio esforço. Mas para isso é preciso confiar. Confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Confiar que os atrasos dele não são negativas, mas preparações. Que as perdas são, muitas vezes, podas que geram frutos futuros.
que os desvios no caminho são redirecionamentos amorosos. Tiago 4, 13 e 16 nos lembra disso de forma poderosa. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Essa passagem nos mostra o quanto precisamos depender de Deus em tudo. É um chamado para abandonar a arrogância de quem acha que tem tudo sob controle e abraçar a humildade de quem reconhece: Senhor, só vou se tu fores comigo. Deus não quer apenas te mostrar qual faculdade escolher, que carreira seguir, com quem casar, onde morar. Ele quer mais do que isso. Ele quer te ensinar a caminhar com Ele todos os dias. Os grandes planos de Deus são construídos em pequenas obediências diárias. Quando você se dispõe a ouvir, mesmo nas pequenas decisões, Ele te guia com precisão. E uma das formas mais claras de ouvir a voz de Deus é através da palavra. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, é o manual do Criador. Quando lemos com atenção, com fome de direção, começamos a perceber como os princípios de Deus se aplicam em nossas dúvidas. Passagens ganham vida. Versículos saltam aos nossos olhos como respostas às orações feitas em silêncio. Jeremias 29:11 é um exemplo disso. Deus disse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse versículo tem sido resposta para milhares de corações em busca de direção. Ele nos lembra que Deus já tem tudo preparado. Não estamos tentando construir um futuro do zero. Estamos apenas andando em direção ao que já foi planejado com amor. E mesmo que por fora pareça tudo incerto, por dentro podemos ter paz. A paz que excede o entendimento. A paz que só quem confia em Deus pode experimentar. Porque quem anda com Deus sabe, se Ele não permitiu algo, é porque não era o melhor. E se Ele permitiu, mesmo que doa, é porque vai cooperar para um bem maior. Muitas vezes, os planos de Deus não fazem sentido no início. José foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente, preso por anos, mas tudo fazia parte de um plano. No tempo certo, Deus o exaltou. Moisés viveu no deserto por décadas, antes de liderar o povo à liberdade. Davi foi ungido rei, mas esperou anos e enfrentou perseguições antes de assumir o trono. Todos eles tinham uma coisa em comum: confiaram, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. E é essa fé que Deus quer gerar em você hoje. A fé que não depende das circunstâncias. A fé que olha para frente, mesmo sem saber o que há depois da próxima curva. A fé que não exige explicações, mas se apoia na certeza de que Deus está no controle. Você pode estar se perguntando: mas e se eu já errei? E se eu já perdi tempo? E se tomei decisões longe da vontade de Deus? A resposta é simples e cheia de esperança. Deus é especialista em recomeços. Ele não cancela seus planos por causa dos nossos erros. Ele redireciona, Ele restaura. Ele pega aquilo que parecia quebrado e constrói algo ainda mais bonito. A sua graça é maior do que a sua culpa. O seu amor é mais forte do que o seu passado. Salmos 45 nos lembra: quantas maravilhas tens feito! Os planos que preparaste para nós são por demais numerosos. Isso significa que não há escassez de propósito em Deus.
Ele não tem apenas uma chance para você. Ele tem caminhos, saídas, oportunidades, portas, tudo no tempo certo. E quando você diz, Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, é como se o céu se abrisse e os planos dele começassem a se alinhar em sua vida. Não significa que tudo será fácil, mas que tudo será conduzido pela mão dele. Isso basta, porque com ele até as tempestades têm sentido, até os desertos florescem, até os silêncios falam. Por isso, hoje, escolha confiar. Por isso, hoje, escolha confiar. Mesmo quando tudo ao seu redor grita para desistir. Confie mesmo que a espera esteja longa, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado. Confie mesmo que o seu coração esteja cansado de tentar entender os caminhos do céu. Porque fé verdadeira não nasce no conforto, mas na escuridão. Ela floresce quando os olhos não enxergam, mas o coração insiste em acreditar. Confiar em Deus é como andar sobre as águas. Pedro só conseguiu dar os primeiros passos quando tirou os olhos do barco e colocou em Jesus, mas afundou quando olhou para o vento. Assim também somos nós. Começamos bem, mas nos distraímos com os ruídos da vida. E quando isso acontece, o medo toma o lugar da fé. Mas Jesus está ali, sempre está. E quando você clama, Ele estende a mão. Então, mesmo se você tiver afundado, mesmo se estiver sentindo que tudo está prestes a desmoronar, levante os olhos, olhe para o Senhor, diga, Jesus, eu ainda confio em Ti. E verá que Ele nunca deixou você sozinho. Ele estava no silêncio, estava no vento, estava no tempo de espera. Ele estava preparando algo maior do que você poderia imaginar. Confiança não é ausência de dúvida, é persistência mesmo com a dúvida presente. É declarar com firmeza: eu não entendo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu sigo. Eu não controlo, mas eu descanso. E esse descanso só é possível quando entregamos tudo, não parte, não um pedaço do nosso plano, tudo. O controle, a ansiedade, os medos, os sonhos, os caminhos, tudo nas mãos do Pai. E nesse lugar de entrega, começamos a experimentar a verdadeira paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. Uma paz que invade mesmo quando há guerra do lado de fora. Uma paz que consola mesmo sem explicações. Porque onde está o Senhor, ali também está a esperança, ali também está a vida, ali também está a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então, não tenha medo do futuro, não tenha medo dos e se. Não se prenda ao passado, nem às frustrações do que não aconteceu. Deus ainda escreve sua história, e Ele escreve com mãos firmes, com sabedoria eterna e com um amor que jamais falha. Confie, espere, persevere, e no tempo certo tudo fará sentido. Escolha depender. Escolha entregar os seus planos e receber os dele, porque no final das contas, o melhor plano é estar no centro da vontade de Deus. Se essa mensagem falou com você, se você sente que está pronto para buscar os planos do Senhor para a sua vida, então te convido a se inscrever agora no canal Conselhos Sábios. Aqui, todos os dias, buscamos juntos crescer na fé, ouvir a voz de Deus e alinhar nosso coração ao dele. E se você crê que Deus tem um plano para você, comente agora: Senhor, eu quero viver os teus propósitos.